Nó, tá sujo meu óculos. Ai, galera. Bom, e aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. E esse é um dos vídeos aí que vocês mais pedem aqui no nosso canal, que é avaliando o aquário dos inscritos. Então, se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve aí, deixa um like na confiança. Se você quiser que eu faça aqui a minha avaliação do seu aquário, te dê algumas dicas aí de como você melhorar o seu aquário, você quer mostrar o seu aquário para os nossos milhares de seguidores, o caminho está aqui na descrição do vídeo. Manda aí o seu aquário, que vai ser um prazer mostrar ele para os nossos seguidores. O nosso amigo Henrique Muniz, de Salvador, Bahia, tem um aquário top, de acaradisco. Galera, e eu vou deixar o videozinho dele aqui para você ver, e depois, no final do vídeo, eu vou fazer aqui as minhas considerações, tá bom, pessoal? Um bom vídeo para vocês. Olá, Antônio. Quem fala aqui é o Henrique Muniz, sou de Salvador, Bahia, né? E sou, acima de tudo, aí um fã seu e um seguidor, tá? Graças a você aí eu consegui corrigir algumas falhas no meu aquário. Eu que só tenho aí 1 ano de aquarismo e comecei aí meio metido a besta, já querendo criar discos, né? Então passei por alguns meses de muito estresse, né? Uma explosão de algas no início e eu não entendia como funcionava as coisas direito. Até hoje não entendo, né? Mas seus vídeos aí nos deixam aí um pouco mais esclarecidos, tá? Falando um pouco aqui do meu aquário, é um aquário de 200 litros, né? As dimensões dele são 80 por 50 por 45, tá? Então, assim, no começo eu tive uma dificuldade grande, porque eu errei no solo, né? Eu utilizo substrato fértil, só que para dar esse efeito aqui de solo preto, eu criei uma camada aqui criei uma camada inerte de basalto. Esse foi um erro inicial que eu cometi, porque o basalto, ele deixa a água mais alcalina e os discos, né? A gente a água precisa estar um pH um pouco mais abaixo disso, né? Hoje meu pH gira em torno aqui de 6.6, 6.7, né? Hoje eu já não dependo tanto de produto, que antes por conta desse erro que eu cometi no solo usando basalto, eu tinha que ficar fazendo a correção sempre com produto, com acid buffer. E hoje eu já consegui me livrar disso, né, utilizando aqui uma mistura com um solo especial para disco que acidifica mais a água, né? Eu estou usando aqui alguns troncos também que me ajudaram nesse processo. Mas até chegar nesse ponto aqui foi um pouco de sofrimento. Pois bem, aqui, minha fauna... Eu tenho aqui 5 discos, né? Tem um que está ali dentro da rocha. Eu uso algumas rochas aqui no meu hardscape, que é a Dragonstone. Tem um disco ali que está escondido aqui, tá? Eu tenho alguns neons também, né? Tem um vídeo seu, inclusive, que recomenda né, os neons juntos com os discos, mas já era tarde, já tinha comprado e está aí. A princípio está dando certo, mas eu sei que a recomendação não é essa, né? Eu tenho né, alguns neons, tenho molinésias, tem algumas coridoras que devem estar escondidas. Os paulistinhas, na verdade só tenho 2 paulistinhas e basicamente só, né? O foco aqui é mais os discos mesmo. Minha flora, eu tenho algumas cabombas lá no fundo que estão crescendo, eu adicionei há pouco tempo. Eu tenho umas rotalas aqui no fundo.
tá? Uma coisa que eu tive muita dificuldade, eu tentei fazer essa tentativa de carpete, usando Eleocaris mínima. Apesar dele já ter espalhado, eu fiz só uma pequena moita. Você vê que ele já percorreu um pouco o aquário aqui, mas sempre com essa cor bem pálida. É uma coisa que eu nunca consegui ter sucesso, né? Assim como essa Monte Carlo aqui na rocha, que ela fica sempre bem opaca, tá vendo? Eu nunca consegui ir para frente aqui com essas Monte Carlos. Em termos de filtragem, eu utilizo 2 canister, né? Um segundo canister eu adicionei ele há poucos meses, né? Então até o 6º mês de aquário não tinha. Atualmente eu uso 2 canister. Vou abrir aqui para vocês verem. O canister da direita eu coloquei só mídias biológicas, né? E o canister da esquerda somente Perlon. Depois disso, assim, eu tive uma melhora na qualidade da água absurda, né? Uma água bem cristalina. Utilizo um CO2 aqui comprado na China, funciona bem, né? Tem um temporizador ali que ele faz a ativação automática, né? Pois isso, esse é o meu aquário. Te agradeço aí pelos seus vídeos, né? Alguns bem úteis aqui para mim. Queria um apoio aí em relação a esse carpete. Se foi uma boa escolha eu ter tentado colocar essa Eleocaris, né? O que é que você sugere aí para eu dar uma povoada de plantas aí, tá? E acima de tudo agradecer seu canal, seus vídeos, que me ajudaram bastante aqui a evoluir um pouco aqui no aquarismo, tá? E um abraço aí para vocês. Bom, Henrique, que aquário top, aquário lindo, parabéns aí. Eu sei que em Salvador, Bahia, existem aí excelentes criadores de acaradisco e os seus discos estão lindos. Primeiro ponto que eu devo falar aqui em relação ao seu aquário, que você falou do substrato, né, do basalto, e que você teve uma dificuldade de alcalinizar, de acidificar a água para manter o pH que você deseja. O que eu vejo que o basalto ainda está fazendo e que talvez você vai ter um pouquinho de dificuldade é que o basalto, ele por ser um pouco mais alcalino, ele é neutro para levemente alcalino, você vai ter dificuldade com as plantas, tá? Então, quando a gente coloca um substrato que ele tem uma alcalinidade maior, uma quantidade de minerais maior, você tem essa dificuldade de manter plantas mais vistosas, mais verdes, né? Por quê? Eu observo nos meus aquários, quando eu tenho um substrato com base calcária, ele apodrece a raiz, o caule da planta, tá? Então você percebe a planta mais apodrecida ali na base, tá? Bom, o que eu faria? Mexer nesse aquário que você levou tanto tempo para estabilizar, eu acho que não deve ser uma solução muito viável, porque os problemas eles podem ressurgir, né? O que eu faria? Eu colocaria plantas que são conhecidamente aí mais resistentes. Por exemplo, você usou essa planta como carpete, mas eu utilizaria, sem tirar essa, utilizaria uma que eu tenho aqui, que é low-tech, tá? Ela é uma planta de baixo metabolismo. Eu utilizaria a Sagitária subulata, porque você vai ter aí
um preenchimento mais uniforme do substrato, mais rápido, e talvez ela não sofra tanto quanto essa que você está utilizando, tá? Eu acho que seria uma alternativa bem viável para você. Eu ia falar para você regular aí, você disse que teve bastante problema com algas no começo, isso é normal até que o aquário se estabilize, tá? Eu vou falar para você evitar aí a fertilização líquida, né? Reduzir aí a fertilização líquida, até porque você não tem muitas plantas de muita exigência. Em relação à iluminação, eu vi que você segue as dicas do nosso canal, né? E você adquiriu uma Forfish, que é uma iluminação de ótima qualidade que você pode manter aí no seu aquário. E eu acho que você deve estar gostando, né? Ficou bem legal. Outra coisa que você falou sobre os neons. Sobre os neons eu tenho algo para te falar, que se fosse o tetra cardinal, você eventualmente tivesse você talvez já teria tido problema. Mas como é um neon inese, pelo que eu pude observar nas imagens, eles são maiores, mais ativos e menos suscetíveis ao ataque dos acarás discos. Gente, isso não quer dizer que no futuro, quando os discos estiverem maiores, com a boca maior, não possam atacar ou beliscar, não possam comer ou beliscar os neons inese, tá? Ou qualquer outro tetra pequeno, ou qualquer outro peixe pequeno. Pode acontecer sim, mas eu acho que é por isso que você não teve problema ainda, tá? Mas você vai contando pra gente aqui, né, se tá tudo bem, se tá correndo tudo bem. Outra coisa que eu devo te falar é em relação ao CO2, tá? O CO2 você deve aí manter uma injeção de uma bolha por segundo, tá? Num período mínimo de 8 horas ao dia, tá? E no máximo de 12 horas, coincidindo com o fotoperíodo maior aí da sua iluminação, a Forfish. Que mais? Rotina de TPA. Rotina de TPA, você me mandou no zap agora, né? Que está fazendo a sua. Isso aí, 20% uma vez por semana, tá? Para você manter a qualidade de água e a saúde dos peixes. Sifonagem no substrato é muito importante, tá? Porque você evita aí um monte de problemas fazendo a sifonagem periódica. Outra coisa que eu devo te passar aqui, que é em relação a novos peixes. Eu não adicionaria novos peixes agora, porque o seu aquário está muito estabilizado, dá para ver aí, tá? E principalmente sem fazer quarentena, porque discos eles são bem suscetíveis aí a protozoários, a verminose. Então, se você for adquirir outro disco, tenha um aquário hospital. Você não vai sair não, negão. Você quis vir aqui, agora você fica aqui. Tem um aquário hospital para você fazer aí a vermifugação dos discos antes de adicionar novos peixes no seu aquário. E falando sobre vermifugação, eu recomendo que você faça aí pelo menos uma vez a cada 6 meses a vermifugação completa do seu aquário, tá? Eu vou deixar aqui na descrição um artigo que eu acho bem interessante e que eu utilizo aqui nos meus discos. Inclusive eu estou fazendo tratamento para vermes nos meus discos nesse exato momento, tá? No mais que eu tenho para falar é isso. O seu aquário está lindo, maravilhoso. Muito obrigado por você acompanhar, Henrique, o nosso canal, tá? Eu fico muito feliz de saber que você está aí pegando as nossas dicas. São dicas simples, né? Mas é um aquarismo que dá certo, tá bom? Um abraço para você aí, né? Um abraço para você que está acompanhando esse vídeo. Se você quiser que a gente faça aí uma revisão, uma crítica construtiva, sem desanimar ninguém, sem expor ninguém negativamente, sem descer a lenha, sem ser chato, fazer algo que sirva para que você tenha o seu aquário eternizado aqui no nosso canal e que sirva também de inspiração para outras pessoas, entra na descrição, siga os passos, manda aqui para a gente
que eu vou ter o maior prazer em fazer para vocês, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, espero que vocês estejam muito bem, cuidem bem dos seus peixes, fiquem com Deus, galera, e até o próximo vídeo. Vamos lá, negão, vamos, porque agora tá na hora de você sair. Legalzão. Tchau, pessoal. Aí, negão, você vai ter que sair. É difícil, negão.